Inclusive, eu estou recebendo alguns pedidos para testar jogos no nosso Acer Aspire e estou recebendo pedidos também para fazer testes de jogos no nosso Samsung Book. Sim, a gente vai fazer esses testes. Olha o ponto positivo para esse cara aqui, ele consegue chegar até 32 GB, enquanto esse daqui, a memória dele é soldada, eu não consigo trocar a memória. Salve galera, seja você muito bem-vindo ao Xiaomi Celular Online, eu sou o Wellington Ribeiro. O vídeo de hoje é o comparativo do nosso notebook Acer Aspire, olha só. Esse é o nosso Acer Aspire 5, notebook com excelente configuração. Bora fazer o comparativo desse notebook, olha só, notebook na cor cinza e steel grey, notebook com uma configuração muito legal, notebook com uma configuração muito legal. São 8 GB de memória. A gente vai comparar esse notebook Acer com o nosso notebook Samsung Book 4, galera. E aí, qual que será desses dois que vai se dar melhor? Samsung Book 4 ou nosso Acer Aspire? Qual desses dois? Samsung Book 4 também tem 8 GB, comparativo imersivo aqui no passo a passo com vocês. Bora comparar teclado, comparar webcam, a gente vai ver tudo no detalhe com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no Xiaomi Celular Online, bora se inscrever e bora deixar o seu like. Esse aqui do meu lado esquerdo, esse daqui é o Samsung Book 4, esse daqui é o nosso Acer Aspire. Detalhe, ambos estão com a faixa de preço bem similar, tá? Mas bora ver no detalhe com vocês aqui, olha só. Primeiro o nosso touchpad, olha só o touchpad aqui do nosso notebook. Esse aqui é o nosso Samsung Book, bem legal, tem um tamanho bacana, tá? E olha só o touchpad desse carinha aqui, olha só. Então o touchpad de ambos bem similar em termos de tamanho. Configuração de ambos, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que vocês podem estar notando, essa tela, como o brilho dela tá bem melhor. Então, olha só, por que será? Esse aqui é um painel TN, esse aqui é um painel IPS. Olha só a gramatura de cores do nosso Samsung Book, como é bem melhor. Olha só o nosso teclado, esse aqui é o nosso teclado Lattice, o teclado do nosso Samsung Book 4. Muito bonito, e o nosso teclado também do nosso Acer Aspire. Ambos os teclados são bem similares, então questão de teclado ambos estão ok, mas a tela é positiva para o nosso Samsung Book 4. Bora ver aqui a nossa webcam. Vou clicar aqui no iniciar e vou abrir a nossa webcam aqui do nosso Samsung Book 4, tá aqui no meu menuzinho, e eu vou aqui abrir também a minha webcam do meu Acer Aspire 5, já no detalhe para vocês aí. Bora lá, câmera do Acer Aspire, câmera do Samsung Book 4. E aí, qual que vocês gostaram mais? Câmeras, para mim, tá bem interessante. A daqui aparentemente está um pouco melhor, mas ambas estão com 720 pixels de resolução, então bem similares à webcam desses dois notebooks. Eu posso dizer que aqui em relação à webcam seria um empate. Eu quero comparar com vocês o tamanho, os dois estão bem pertinho do outro, bem coladinho, e olha só o tamanho dele aqui, o Acer tá passando um pouquinho aqui, um dedinho mindinho aqui, olha só aqui o corpo do notebook, olha só a tela. Esse aqui é o Samsung Book, ele é um pouco mais fino, e ele é um pouco menor também, olha só como essa tela aqui é um pouco mais fina, daqui é um pouco mais larga. Esse aqui é o nosso Acer Aspire, a gente tá falando de design, tá? O notebook Samsung Book 4 tem um design mais fininho, mais slim. Olha só o nosso Acer Aspire. Bora ver aqui o tamanho deles. Eu vou colocar um sobre o outro, colocando um sobre o outro aqui, para a gente ver as medidas deles. Olha só, o nosso Samsung Book 4, os dois tá na cor cinza, tá? Mas o Samsung Book 4 eu vou deixar bem pertinho aqui, olha só. Ele é levemente menor. Você pode observar aqui bem em detalhe, bem de pertinho com vocês, olha só. Ele é um pouco menor, o nosso Acer Aspire 5 ele é um pouco maior. Eu posso até chegar mais aqui para a gente não falar que a gente está dando crédito para um e para outro, mas olha só. Notebook aqui, Samsung Book, um pouco menor em relação ao nosso Acer Aspire. Bora ver a questão de upgrade também? Olha aqui a parte de trás do nosso equipamento, mais uma vez Samsung Book, olha só, caixinha de som está localizada aqui, pezinhos emborrachados, ele é um acabamento bem premium, isso aqui é metal, tá? Acabamento aqui emborrachinha os pés, e olha só, o nosso Acer Aspire, a parte de baixo dele, a área de dissipação de calor, caixinha de som está localizada aqui do Acer Aspire, e os pés também são emborrachados. Lembrando que o Samsung Book, olha só, os parafusos deles, eles não ficam à mostra, tá? Eles ficam embaixo desse acabamento aqui, que são os pés emborrachados. Já o nosso Acer Aspire, os parafusos, eles já são mais destacados aqui. No total tem muito parafuso, 4 aqui em cima, mais 3 no meio, e embaixo também tem mais 2. Então,
enquanto o nosso Samsung Book só tem 4 parafusos. É claro que isso tudo leva em conta para quem vai fazer upgrade, tá? Esse era Aspire 5 para vocês aqui, modelo N222. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no modelo do nosso notebook Samsung Book NP750XGJ. Esse aqui é o acabamento na parte de baixo dos dois equipamentos. Bora dar uma olhada na tampa também. Parte de trás dos nossos notebooks, olha só. Esse aqui, a logo do nosso Samsung Book está localizado nessa parte aqui, nessa região. Também é metal. E aqui o Acer está localizado na parte de cima, acabamento em plástico. O Acer tem esse acabamento aqui, que é para ajudar na proteção também, para não arranhar quando você estiver carregando ele na mochila. E o Acer tem esse detalhe aqui que é interessante, que quando você elevar o seu notebook, ele tem a logo, o nome Aspire escrito na parte de trás. E se você vai fazer esse movimento aqui, ele tem uma abertura em 120 graus. E aquela abertura ali é para ajudar a suspender. Quando a gente vai fazer a abertura do nosso Samsung Book 4, olha só o que acontece aqui. O nosso Samsung Book 4, ele tem uma abertura em 180 graus. Olha só o ângulo de abertura dos dois notebooks. Mais uma vez, à sua direita você tem um Acer Aspire e do seu lado esquerdo você tem um notebook Samsung Book 4. Eu vou fazer esse movimento aqui da câmera para você identificar na parte aérea dos dois notebooks. Olha só. À minha esquerda, notebook aqui com abertura em 180 graus, o nosso notebook Samsung Book 4, e do seu lado direito você tem esse notebook que é o nosso Acer Aspire 5, notebook muito bonito, ambos têm uma cor bem legal, ambos têm aqui acabamento bem similar, mas esse tem a diferença no nosso ângulo de abertura 180 graus, ângulo de abertura em 120 graus. Para alguns pode não fazer diferença, mas ele tem essa opção aí também em ângulo de abertura dos dois notebooks. Em relação às nossas portas e conexões, o nosso Samsung Book 4, do lado esquerdo você tem uma entrada para cartão de memória, que é essa entradinha aqui. Ele tem uma entrada para combo de fone e microfone, uma entrada para USB e aquela opção para você prender a mesa. O nosso notebook Acer Aspire, ele tem um LED de notificação aqui, LED de notificação de funcionamento, tem um LED de notificação de carregamento, combo para fone e microfone, USB 3.0. Olha só que legal, as nossas portas e conexões dos dois notebooks aqui. Do outro lado a gente pode observar que o Samsung Book 4, ele tem aqui uma entrada USB tipo C, conexão para Ethernet, mais o LED de notificação de funcionamento. Ambos aqui tem HDMI, nossa USB ali 2.0 e USB tipo C. Então ele tem uma USB tipo C, duas USB tipo C. Já o nosso Acer Aspire, ele vai ter aqui a opção para você plugar a sua fonte de alimentação, opção também para cabo de Ethernet, cabo HDMI 2.1 e mais duas portas USB 3.0. E sim, ele tem uma porta aqui Thunderbolt. Essa porta ela é sensacional. Então, questão de portas e conexões, ao meu ver aqui o Samsung Book é bacana por ter duas portas USB tipo C, mas o nosso Acer Aspire está trazendo aqui mais opções de conexões aqui entre portas e conexões. Agora o destaque para o som, ambos estão aqui com 51%. Primeiro o nosso Samsung Book, já vou colocar aqui no máximo o Samsung Book. Agora eu vou colocar aqui, dar um play no nosso Acer Aspire. Também vou colocar o som no máximo para vocês. Galera, o som do nosso Samsung Book, apesar que o nosso Acer Aspire tem um som bem legal, mas o Samsung Book ele está trazendo uma qualidade de som melhor. Eu quero saber qual desses dois notebooks que liga mais rápido, qual que dá para me alternar entre janelas, dá para jogar também, mas eu quero mostrar para vocês
aquele teste das aves para a gente ver qual desses dois notebooks que realmente tem uma qualidade de tela, um painel muito melhor. Olha só, galera, agora para vocês aqui a qualidade da nossa imagem. A gente tem aqui um painel TN e aqui a gente tem um painel IPS. Se eu fizer esse movimento de fechar a tela e de abrir a tela, você pode observar que as cores elas se prevalecem, eu não perco nada. O vermelho fica vermelho, o azul fica vermelho e aqui a gente tem um painel TN. Se eu fazer esse movimento aqui de fechar a tela, olha só, tá ficando branco já a minha tela, olha só, faço o mesmo movimento, tudo verde e aqui já ficou branco. Então, olha só, esse aqui é um painel TN, você tem que ficar, se você estiver assistindo o Netflix, por exemplo, você tem que ficar bem de frente para você ter essa fidelidade de cores. Esse aqui é um exemplo bem legal, olha só, o vermelho do Samsung Book e o vermelho aqui do nosso Acer Aspire. Então, qualidade de imagem do nosso Samsung Book, ele é superior. Toques de precisão, aquele movimento de 3 dedos aqui, a gente consegue mover a nossa página, né? Notebook bem rápido também. Aqui é a mesma coisa, eu consigo mover as nossas toques de precisão através dos nossos dedos. A questão do zoom, você consegue fazer o movimento de zoom aqui junto ao seu notebook, movimento de zoom, então toques de precisão de ambos, olha só, 3 dedos eu vou minimizar, 3 dedos eu vou minimizar, 3 dedos eu vou maximizar. Notebook muito rápido, tá, galera? Um detalhe que é muito interessante, que eu vou abrir para vocês aqui, em relação às nossas configurações, o preço de ambos estão mesmo, vou deixar o link aqui com vocês, desses dois notebooks. Falando das nossas configurações, tecla de atalho para vocês, Ctrl Shift ESC, vai abrir o nosso menuzinho ali, Ctrl Shift ESC, lembrando que ambos já estão com o nosso Windows 11. Vou mostrar para vocês aqui a tela de desempenho do nosso notebook, enchendo a tela para vocês aqui do Samsung Book. Vou mostrar o desempenho também do nosso Acer Aspire para a gente saber de fato as configurações desse carinha aqui e se vale a pena levar. Olha só, memória dos nossos notebooks que eu destaco para vocês, olha só. Samsung Book, memória aqui, ele está com 8 GB de RAM e olha só, essa memória aqui já é a nossa LPDDR5, tá? LPDDR4 na verdade, e esse carinha aqui está usando uma DDR4 3200, 8 GB, e olha só, olha o ponto positivo para esse cara aqui, ele consegue chegar até 32 GB, enquanto esse daqui, a memória dele é soldada, eu não consigo trocar a memória. Em questão de armazenamento, ele tem 256 GB de armazenamento, e o nosso Acer Aspire também está aqui com 256 GB de armazenamento, e o Wi-Fi, esse aqui é o nosso Wi-Fi 6 do nosso Acer Aspire, e o nosso Samsung Book também traz o Wi-Fi 6, a nossa GPU, a GPU integrada, a nossa Intel Ultra HD, e a gente tem aqui a nossa GPU integrada também, que é a nossa Intel Ultra HD. Termos de configuração, ambos estão empatados, mas aqui a gente tem a opção de expandir memória do nosso Acer Aspire 5, enquanto o nosso Samsung Book 4 não tem essa opção. Então aqui seria um ponto negativo para o nosso Samsung Book 4. E a gente tem que falar também da nossa autonomia, da nossa bateria. O que será de um notebook se não tiver uma autonomia muito boa de bateria? Olha só, a gente está com 89%, eu estou com as baterias iguais desde a hora que eu comecei a gravar. E o nosso Acer Aspire aqui, ele está com 82%. Ok, ambas aqui estão com 82%, o nosso Acer Aspire, autonomia, carga restante aqui está me dando 4 horas e 26 minutos e o nosso Samsung Book ele está dando aqui 11 horas e 57 minutos, mas não dá isso aqui não, tá? Basicamente ambos vai chegar aqui aproximadamente até 8 horas de autonomia, um dia inteiro de carga aí para você utilizar o notebook fora da tomada. Falando em tomada, esse notebook Samsung Book é interessante porque ele permite que você carregue direto pelo cabo USB tipo C e ele vem com esse carregador. Olha só, esse aqui é o carregador do Samsung Book, do nosso Samsung Book, olha só, ele usa o mesmo carregador de celular. Lembrando que a gente falou do Thunderbolt, esse carinha aqui, ele dá a opção também para você carregar através desse carregador aqui, tá? Então, assim, não é vantagem em termos de carregamento do Samsung usar esse carregador. O nosso Acer Aspire na caixa, ele vai trazer o carregador tradicional, que é esse daqui, ó. Aquele carregador com a ponteira fina, carregador com aquela ponteira azul. Então ele tem essa fonte aqui, mas ele consegue carregar também com a fonte USB tipo C. Então, se você não quiser carregar esse trambolho aqui, você pode usar uma fonte de celular, aquela fonte. Claro que você pega uma fonte com mais potência até para carregar o seu notebook bem mais rápido.
Em termos de fonte, é isso daí. Galera, chegamos aqui ao nosso final do nosso comparativo do nosso notebook Samsung Book, nosso notebook Acer Aspire. Na minha opinião, basicamente rolou um empate entre esses dois caras aqui. Por quê? O que a gente tem de diferente, que é realmente destacável, a opção desse painel aqui ser um painel TN e esse painel ser um painel IPS. O IPS realmente, a gramatura de cores dele é muito superior quando comparado ao painel TN. A questão do som, ambos apresentaram um som bem similar, apesar que o Samsung Book trouxe um som um pouco melhor, mas o nosso Acer Aspire aqui também não ficou atrás, a qualidade do som também dele é bem interessante. Outra coisa que eu vou destacar para vocês aqui é a questão das portas e conexões. O nosso Acer Aspire, eu tenho um vídeo dele aqui bem recente, as portas e conexões deles é uma coisa impressionante, é incrível. São multitarefas, você pode ligar diversos dispositivos, diversas telas, e esse cara aqui realmente está com um ponto super positivo. O nosso Samsung Book também tem review dele e ele não ficou para trás, é um notebook incrível, um notebook de excelente configuração. Inclusive eu estou recebendo alguns pedidos para testar jogos no nosso Acer Aspire e estou recebendo pedidos também para fazer testes de jogos no nosso Samsung Book. Sim, a gente vai fazer esses testes. Mas outra coisa que eu quero destacar, esse cara aqui está levando super vantagem em relação à tela, que é um painel IPS, esse aqui leva desvantagem em relação ao painel por ser um painel IPS. Mas olha só, esse notebook Acer Aspire 5, ele consegue chegar até 32 GB de RAM DDR4, eu consigo abrir esse notebook e expandir a memória, ele vem com dois pentes de 4 GB, totalizando 8 GB, eu consigo tirar esses pentes, colocar dois pentes de 16 e chegar até 32 GB. O Samsung Book não, o Samsung Book ele não me oferece a opção de upgrade de memória. As memórias do Samsung Book, elas já vêm soldadas no computador, então eu não consigo fazer expansão de memória. No que diz respeito a armazenamento, ambos vêm com 256 GB de armazenamento, mas eu posso remover o SSD, ele tem espaço para colocar dois discos, eu consigo chegar até 1 TB, dois discos de 512, o nosso M2, o nosso Acer Aspire é a mesma coisa. Eu gostei em relação ao nosso touchpad, teclado bem silencioso, tem review separado, tá? Se você quiser ver review, vou deixar aqui nos cards também, se você quiser ver o review separado de cada um desses notebooks aqui, tá separado. Aí agora é com vocês, galera, o link dele vai estar aqui abaixo também, se você quiser comprar o Samsung Book, se você quiser comprar o nosso Acer Aspire, o link está aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no Seu Online, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like e comentar aqui abaixo o que faltou nesse comparativo. Comparativo bem simples, bem direto para vocês aqui do Seu Online. Eu sou o Wellington Ribeiro, forte abraço e valeu!